Dona Suzana. Uma parte, vereador. De imediato, breve. Bem rapidinho, só para não tomar muito teu tempo, comentar a fala de duas vereadoras aqui. A primeira, a vereadora Rose. A vereadora Rose aqui falou sobre as armas, a associação criminosa e a questão das armas ali. Facas e bolas de gude, como o STF tenta sustentar que a multidão do 8/1 estava armada e daria um golpe. No Gazeta do Povo. A Rose, vereadora Rose, a senhora tem que se decidir se faca é arma, como a senhora mais cedo falou que não teria problema as pessoas em situação de rua estarem com faca, porque não é arma, é para defesa delas. Eu defendo isso também. E se agora, no dia 8, as facas vão ser armas também. Tem que decidir se é para defesa das pessoas ou se é arma. E a questão aqui, que a vereadora Andressa também... A vereadora Andressa trouxe um tema antigo, como... Marques... Como o capitão Ramon trouxe tema antigo, a vereadora Andressa também trouxe um tema antigo, que é a questão do impeachment da Dilma. O fundador do PT, o Hélio Bicudo, assinou, que foi um dos autores do pedido da Dilma, né? Então, a gente vê que até o fundador do PT assinou o impeachment naquela época. Então, só para pontuar essa parte aqui, né? Mas seguimos. Muito obrigado, vereador Caleb. Colegas vereadores, hoje nós falamos de vários temas e, de fato, né, muita coisa a ser discutida sobre Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Eu não gosto dessa política reducionista que a gente tem que discutir só Caxias, porque nós ainda pertencemos a uma federação, né, nós somos um Estado membro, somos um ente federado. Então, eu acho que a política ela se estende nas 4 linhas do nosso país. Mas vamos começar. Vou deixar algumas declarações aqui para os colegas pontuarem o que acham desse discurso político. Por exemplo, eleição não se ganha, se toma. A mesma pessoa disse, nós derrotamos o bolsonarismo. Aí outra vez ela disse, perdeu o mané, não a mola. E aí, recentemente, essa pessoa também deu declarações e disse assim, em breve vamos empurrar o extremismo para a margem da história. Quem que falou isso? Presidente Lula, talvez? Quem falou isso? Ex-presidente Dilma? Michel Temer? Foi algum político que recebeu votos? Não, foi um ministro do STF que diz ser uma corte imparcial, superior, técnica e etc. Assim, acreditar que a atual composição do STF é imparcial é a mesma coisa que acreditar na utilidade de uma buzina de avião. Essa é a verdade. Porque o STF está totalmente enviesado, politizado. Nós nunca vimos na história do Brasil um STF com tanto viés ideológico como nós estamos vendo hoje. Ministro que dá entrevista, que posa para capa de revista, ministro que dá declarações dos mais variados viés políticos. E engraçado é que o viés político que é atacado sempre é o viés da direita, do conservadorismo. E, inclusive, nesse dia, o próprio Barroso disse, né, que seriam tolerados conservadores, progressistas, liberais, esquerdistas e etc. Mas qual que é a direita que eles querem? A direita permitida. A direita que tem o consórcio, a direita que conversou com as massas. Então, essa direita é permitida. Agora, tudo que se falar no nome Bolsonaro tem que ser erradicado. Essa é a opinião de um juiz que diz ser imparcial e participa de um julgamento que começou hoje e deve se estender pelos próximos dias. Então, além de tudo isso, aí a gente fala de soberania, né? Eu acho engraçado, colega Bortola, que soberania é uma palavra que a esquerda descobriu agora esses dias. Porque parece que até ontem não existia soberania no Brasil. Em 2022, eles descobriram que tinha bandeira verde e amarela no Brasil, porque até então, nos comícios do PT, do PCdoB da esquerda, só tinha bandeira vermelha. Contava nos dedos de uma mão quantas bandeiras do Brasil tinha nos comícios. Era bandeira de foice e martelo, era a camiseta de Che Guevara, era Marx, era os teóricos lá da Revolução e etc, etc. Mas não tinha bandeira do Brasil. Aí, de 2022 para cá, eles começaram a defender soberania. Soberania, patriotismo, Brasil soberano, Brasil livre e tal, e tal, e tal. Pois é, esse Brasil livre é o Brasil que mandou a aeronave da FAB com dinheiro público para buscar a ex-primeira-dama do Peru, que estava condenada lá no seu país. Esse Brasil soberano é o Brasil que não respeitou a soberania da Itália e não foi capaz de extraditar Cesare Battisti, criminoso, assassino. E aí depois, o que o Lula fez em 2021, em entrevista à TV italiana, ele disse o quê? Eu achava que ele era inocente, então quero pedir desculpa ao povo italiano. Pois é, ele não tem que achar que é inocente ou não, quem tem que achar a justiça. Mas, de novo, o Lula se coloca como o quê? O imperador da soberania do Brasil que não respeita a soberania alheia. Fala em soberania, mas o BNDES investiu dinheiro lá no Porto de Mariel, em Cuba. Por que agora a gente comemora aqui investimentos do governo federal? Nada mais que obrigação. O governo federal deve investir. Alguém vai dizer, mas o Bolsonaro não
não fez nada. Pois é, nós tínhamos guerra na Ucrânia, tínhamos pandemia, pegamos um déficit do governo Dilma, que foi colocado às contas em dias pelo governo Michel Temer, uma série de fatores. Sem falar todos os milhões de reais que foram enviados pelo governo federal para combater a questão da pandemia aqui no estado do Rio Grande do Sul, que inclusive o governador Eduardo Leite utilizou o dinheiro para colocar em dia as contas públicas do estado do Rio Grande do Sul. Então, assim, eu quero lembrar os colegas, né? E aí também foi dito que o Bolsonaro deu um golpe, só se for golpe EAD, online. Ele estava na Flórida, como é que vai dar um golpe estando lá? Né? É inconcebível. É tão escrachante que no 8 de janeiro prenderam até morador em situação de rua. Passaram com uma patrola assim, ó, prendendo todo mundo. Então todo mundo é golpista, todo mundo atenta contra o patrimônio, etc, etc. Querem apurar o golpe? Onde estão as imagens das dezenas de câmeras que sumiram graças ao ministro da Justiça, então, à época, Flávio Dino? Então, para concluir, colegas, Soberana é uma loja que tinha ali na Feijó Júnior com a Júlio de Castilhos. Essa é a única Soberana que a turma do PT conhece. Nunca defenderam soberania do Brasil e a prova é essa. Lembraram que tinha bandeira do Brasil em 2022. Obrigado. Obrigado, vereador.